Boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? Hoje nós vamos falar sobre fidelidade. Essa fidelidade que nós precisamos ter ao Senhor. Essa vontade de cultuá-lo, de amá-lo, de respeitá-lo. E o Senhor nos mostra hoje o livro de Daniel, capítulo 3. Esse foi o apontamento para hoje, para nós, né? E o título é A Estátua de Ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Então, Daniel e seus companheiros vieram, de Israel para a Babilônia. E na Babilônia eles tiveram que trocar os costumes deles para o costume do local da Babilônia. Só que eles não aceitaram e eles propuseram às pessoas que estavam educando eles, segundo a civilização babilônica, eles pediram para que eles mantessem, os seus ritos, mantessem a sua dieta alimentar, porque eles não queriam se contaminar com aquilo que a Babilônia oferecia. E o rei Nabucodonosor fez uma estátua para ser adorada. A estátua era a estátua dele e ele queria ser adorado através daquela estátua. E os amigos de Daniel não cultuavam outros deuses, apenas o Deus de Israel. E olha que eles vieram jovens para a Babilônia e aqui eles já são homens feitos e ainda cultuando o Deus de Israel. Eles não se contaminaram com isso. Então eu vou ler uns trechinhos desse capítulo, Então, o rei constrói e toda a população do país é obrigado, na hora que escuta uma determinada música, a se prostrar de joelhos aonde estiverem. Eles tinham que parar tudo, se prostrar de joelhos para adorar a estátua. Eu vou ler o versículo 5 desse capítulo 3 de Daniel. Quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de músicas, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado, e qualquer que não prostrar e não a adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Bom, esses homens não adoraram. Eles continuaram fazendo o que tinha para fazer, todo mundo de joelho e eles em pé. Imagina bem a cena, Aqueles 3 homens em pé, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, o que aconteceu com esses homens, Os caldeus, quer dizer, o povo da Babilônia, os nativos da Babilônia, que são os caldeus, chegaram para o rei e falaram: olha, tem uns judeus ali que o senhor colocou sobre posses no reino da Babilônia, que eles não estão adorando a sua estátua. Então, eles falam isso no versículo 12 agora. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti e de teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a esses homens perante o rei. E Nabucodonosor começa a questionar eles: mas por que vocês não adoram o Deus que eu coloquei ali para vocês adorarem? É apenas ajoelhar perante uma estátua, foi apenas se render perante uma estátua. Mesmo que o coração deles não tivessem ali, eles não iam fazer aquilo. Por quê? Porque a atitude deles demonstraria uma rendição em relação ao louvor e adoração àquele Deus que estava ali na frente, Então, no versículo 16, respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio.
Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno, do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E aí, com essa resposta, Nabucodonosor, enfurecido, mandou aumentar o poder do fogo, mandou amarrar aqueles homens, né, a Sadraque, Mesaque e Abednego, jogar na fornalha de fogo ardente. Os homens que empurraram eles morreram queimados. Vocês imaginam a potência desse forno, né? Só que chegando lá, dentro do forno, atados, eles não foram queimados pelo fogo. Um outro homem apareceu lá e que desatou as mãos deles, e já desatou os pés, desatou o corpo deles, e eles começaram a andar em volta do fogo, dentro do fogo, eles começaram a andar lá dentro. E o rei ficou abismado, né, com isso. O rei ficou, preocupado com isso. Então ele fala aqui, e falou... Não. E então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E todos se ajuntaram, né? Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. E falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o Deus, o seu Deus. E o rei forma um decreto, né, para que ninguém pudesse blasfemar o Deus de Israel, e o rei prosperou a Sadraque, Mesaque e Abednego, na província da Babilônia. Esse texto é um texto muito conhecido. E qual seria a lição para a gente hoje, no dia de hoje? A lição para o dia de hoje é que nós nos influenciamos muito com aquilo que está por vir. A gente se influencia muito com as situações seculares. A gente se influencia muito com aquilo que é colocado pela sociedade. A gente se influencia muito com os modismos. A gente quer sempre estar na comum. A gente quer sempre estar fazendo o que todo mundo faz. E o Senhor nos mostra que nem tudo, nem a voz do povo não é a voz de Deus. Vocês veem que a voz ali era uma só: ajoelhem-se perante a estátua, e todos se ajoelharam. Mas se ajoelharam para quem? Louvor e adoração é somente ao Senhor Deus. Ao Senhor Deus é dado esse louvor. Hoje é dia de louvor, hoje é dia de adoração. Todos os dias são dias de louvor e são dia de adoração. Hoje é domingo, nós separamos esse dia para cultuar ao Senhor em congregação, junto com outros irmãos. Para quê? Para que a gente consiga, né, aplicar o fruto do Espírito, para que a gente tenha essa comunhão com o irmão, porque onde há um ou mais orando ao Senhor, ali o Senhor está. E o que acontece conosco? Nós simplesmente deixamos nos levar pela onda, pelo que está acontecendo. Nós não firmamos o nosso pé e dizemos: a adoração é só ao Senhor.
O meu coração é só do Senhor. A minha vida é do Senhor, de verdade. Não, a gente se enche daquilo que vem de fora. A gente adapta o evangelho à coisa secular. Não, não é bem assim, porque antigamente era de um jeito e agora é de outro. Não. A palavra de Deus é única, ela é verdade, é a única verdade. Então temos que nos precaver, a gente tem que ficar bem atentos a tudo que tem sido falado e tem sido feito. Para quê? Para que a gente consiga sair, né, sem nenhuma chaminha, sem nenhum chamuscado, sem nenhum cheirinho de queimado das coisas que nos acontecem. Não que o Senhor não vá nos livrar, porque nós somos falhos e pecadores, mas o Senhor vê que aqueles que são voltados para Ele, aqueles que confiam nele, aqueles que acreditam e têm fé nele, voltados para Ele, voltados e acreditando nele, com fé. Aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. O reconhecimento. Esses homens, eles foram libertos por Jesus. Jesus estava com eles numa situação que precisava de um milagre. Quantas pessoas precisam de um milagre hoje, mas blasfemam? Dizem que não, porque eu estou aqui nessa situação, Deus não está me vendo, eu não mereço. Nós merecemos a condenação eterna, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Então a gente precisa identificar os nossos erros e o nosso pecado. E as coisas que acontecem, mesmo que a gente não tenha sido o agente, mesmo que a gente não tenha procurado, né, os problemas, e os problemas nos procuram, é para a gente ficar cada vez mais perto do Senhor. Para que esses problemas que nos procuram e o que a gente procura, né, para que a gente, primeiro, a gente saiba nos livrar deles. E que a gente também saiba identificar, né, e resolver e pedir ao Senhor, porque o Senhor dá escape. Cada dia é um dia diferente do outro. Cada dia o Senhor nos dá alimento e refrigério. Então, é com essa palavra que eu quero deixar para todos, que é a palavra de esperança. Esperança e fé. Fé no Senhor, que é o Todo-Poderoso, é o Deus de Israel, aquele que livra da fornalha, sem ficar chamuscada a sua roupa, quanto mais a sua pele, nem com cheiro, mas se aproxime dele. Se aproxime dele, que grandes coisas ele fará. E assim eu deixo e agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.